falso e ridículo. Falam que era um cristão radical. Isso foi falso, provado ser falso e ridículo. O fato é que, através deles falarem isso, planta semente na mente das pessoas. Não é diferente da Hillary Clinton, que disse naquele aquele debate democrata que ninguém assistiu e tal. Eles tiveram um Os debate. números provam que ninguém assistiu, né? Fizeram piada do Star Wars, que até Hillary Clinton falou que a força esteja com você. Mas o comentário que ela fez sobre o Donald Trump ser usado pelo ISIS como alguém que recruta, o fato é que eu estava olhando algumas coisas, vem o marido dele e a imoralidade dele antes de ir para o ofício do presidente logo após, como mecanismo de recrutamento, não o Donald Trump. Então, não temos evidência que o Donald Trump foi usado em nenhum dos seus mecanismos de recrutamento, mas vamos falar assim, ó. O ISIS vai usar o que quiser, como puder e da forma que quiserem para trazerem pessoas para a forma radical de pensar. Sendo Bill Clinton ou Donald Trump, sempre vai haver um meio de distorcer e mentir sobre o que for. Estava usando a ignorância, essa que é a verdade, né? Não importa quem era. E é por isso que as pessoas vão seguir isso. É porque já tem algo no coração deles. Você falando de serem atraídos ao ISIS, né? Isso. Ou qualquer outra coisa pecaminosa, porque a Bíblia deixa bem claro que nenhum homem pode dizer que Deus nos tenta com mal, mas todo homem é tentado com a sua concupiscência. Eu não estou falando palavra por palavra, Não, mas parafraseando. esse é o ponto, Então vem o pecado, e o pecado dá luz à morte, e esse sendo o caso, está no coração da pessoa o problema. Por isso que políticas não podem resolver o problema do coração, problemas sociais não podem resolver o problema do coração. Por isso que todo o dinheiro que você quiser jogar nesses programas socialistas ou de sociologia não muda o coração, porque só a palavra de Deus, que é rápida e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, pode mudar o coração. E isso só acontece se for pregado. É isso então mesmo. a culpa sempre continua vindo do púlpito calado. Bom, que se não não há arrependimento, esse é o problema, porque não está sendo pregado. Eu li um artigo hoje falando a respeito da igreja evangélica e como eles dizem, o mundo secular diz que a igreja evangélica está começando a parar de não gostar dos homossexuais e como vem a comunidade muçulmana. O que importa é o seguinte: aqueles que são chamados de intolerantes estão se tornando tolerantes só para terem uma voz no mundo secular. Ou seja, o mundo cristão que deve dizer assim, Jesus Senhor, está tentando encontrar formas de comprometer. Mas não foi isso, ou não é isso, o caminho assim neoliberal? Não vamos ofender ninguém, não. Nós não queremos ofender ninguém. A Barbara Walters tinha as 10 pessoas mais influentes nos Estados Unidos e o Bruce Jenner. Eu não vou falar Bruce Kattner, não. Pode ser incorreto politicamente, mas Bruce Jenner ainda é homem. Eu fico confuso, porque a gente estava mudando o canal outro dia, e eu vi lá que show que era lá, da família, e era o Bruce Jenner que estava lá. Mas agora é muito confuso para mim. Infelizmente, o Bruce ainda soa como homem quando ele fala. Mas vamos falar dessa maneira, pai. Quando o pecado não é lidado pelo sangue do Calvário, o coração e a mente ficam afetados. Isso. E o que estamos vendo hoje é uma sociedade, uma igreja que é anêmica e uma sociedade que está se afastando de tudo que faz sentido por causa que sem o evangelho está sendo pregado, não há uma sensibilidade no mundo. E olha a realidade, a cruz de Cristo é uma ofensa. Te fala que você não pode viver da maneira que você quer, não. Você tem que aceitar Jesus Cristo ou você vai sofrer as consequências do pecado. Mas olha, hoje na sociedade de hoje, as consequências virtualmente não existem. Você pode ter um sexo fora do casamento, engravidar, e sabe de uma coisa? Se você não tem um contraceptivo, você vai lá e aborta e acabou. E a consequência das suas ações podem ser removidas. Você pode fazer o que você quiser. Mas, na verdade, qualquer pessoa que faz você se sentir bem pelo que você fez, então você é um intolerante e você não tem um coração. E temos uma cidade que não tem prestação de contas, não tem uma responsabilidade. E tudo isso sai da onde? Do evangelho que está sendo pregado. Agora, por que é tão ofensível alguém que pode olhar para a situação logicamente, avaliar a situação, o Bruce Jenner, e é verdade para muitos, na verdade, todos os transexuais.
estão tentando mudar o sexo no qual nasceram, tentando convencer a todos que na cabeça deles acreditam que nasceram de um outro sexo. Eles fazem mesmo. Eu não estou negando que pensam isso, não. Não estou nem falando que estão sendo insinceros. Mas o que estou dizendo é por que a voz cristã não pode continuar a dizer o que a verdade realmente é. Que eles podem usar hormônios, podem fazer cirurgias, mas o DNA deles, com o qual nasceram, é que dita qual é o sexo deles de verdade. E isso é considerado... Eu não estou tentando ofender a ninguém, eu estou tentando simplesmente apresentar uma disposição honesta. Mas pessoas como eu são atacadas, criticadas, ridicularizadas, etc. O fato é que eu sou intolerante, mas não é porque eu sou contra a pessoa, eu sou a favor da pessoa. Para ouvirem a verdade. Vamos esclarecer isso aqui. Você não é intolerante como eu. Nós somos intolerantes contra o pecado. Não estamos falando de perfeição ser pecado na vida da pessoa. Somos perfeitos em Cristo, mas o ponto é esse aqui. Quando a gente vem aqui e faz comentários sobre esse tipo de coisas, a realidade, a pergunta que deve ser feita é esta: quem é mais ofendido do que todos nós? É Deus. Claro. Deus é ofendido, porque Ele é aquele que nos formou. Ele é aquele que nos criou. Somos criados na imagem de Deus. Então, nosso corpo físico é só isso. Mas quem nós realmente somos é nossa alma e nosso espírito. Isso. E o Senhor sabe e conhece a gente nessa capacidade. 1 Coríntios capítulo 13 fala isso, que no céu seremos conhecidos como somos conhecidos. Como seremos conhecidos. E Deus nos vê como somos. Olha, há anos atrás, a comunidade psicológica desse país, psiquiatras e tal, chamavam aqueles que buscavam ser transexuais como doentes. O homossexualismo era uma doença. Né? Todas essas coisas não eram, sabe, pessoas que defendiam estilo de vida diferente, todos que falavam contra demonizado. O fato é que nós somos a favor do homossexual assim, ó, que venha ouvir o evangelho, que tem uma oportunidade de entender o amor de Deus, a justiça de Deus, e quando se submetem a Deus, Ele vai transformar a vida deles. Vários testemunhos de homossexuais que, deixa eu falar aqui, desejavam falar, não tinham liberdade de falar a verdade, porque a mídia secular não queria colocá-los no ar. Falavam da dificuldade desse estilo de vida, da culpa, das mentiras e, sabe, da dor. A maior comunidade que comete suicídio vem pessoal transexual e homossexual. Isso deve ser um alerta claro que nós, como sociedade, temos que ajudá-los, e não no seu pecado, mas reconhecer o erro do caminho deles. A maior identidade que a pessoa pode ter está em Cristo. Isso. Isto deve ser a nossa identidade. E quando estamos juntos de Deus, olha só, olha para os jovens hoje, olha para aqueles, na verdade, a raça humana toda, né? Uma pessoa está andando e eles querem se sentir aceitas, Sim. Querem se sentir amadas e abraçadas. Se você chegar na raiz de tudo isso, sempre tem um problema que aconteceu no passado, onde um jovem lidou com uma coisa que foi muito devastador e causou várias questões, mas o ponto que eu quero falar é esse aqui, ó. Precisamos de Jesus Cristo. Não importa qual é o problema. A mulher lá no poço de Jacó, a vida dela estava uma bagunça. E olha, para falar de tudo, ela estava buscando amor e relacionamentos em todos os cantos. Em toda aquela bagunça, quando ela se encontrou com Jesus Cristo, o que ele fez? Ele a confrontou do pecado dela. Mas então ele falou assim: agora, se você beber da fonte que eu te der, nunca mais terá sede. Esta é a resposta para o muçulmano, esta é a resposta para o judeu, esta é a resposta para o branco, para o preto, para o homossexual, para a lésbica, para o heterossexual, para o cristão também. Olha, é conhecer a Jesus Cristo, Filipenses 3,10, para que eu o conheça. Isso. Preguei isso 2 semanas atrás na prisão.